Sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Estamos aqui em mais uma live, né? Essa é a segunda da temporada de lives aqui no meu canal. Eu estou muito feliz com essa oportunidade de poder me dedicar aqui a vocês, sempre com conteúdo voltado para a prática da advocacia criminal, tá bom? Doutora Isadora, boa noite, seja muito bem-vinda, querida. Doutor Paulo, é um prazer tê-los aqui. Doutora Osilma, todos os alunos queridos. Doutora Cristiane Rodrigues, tive o prazer de falar, né, nos últimos dias com a senhora. Seja muito bem-vinda, viu? É um enorme prazer. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema: qual o criminalista que não gosta de tratar de prisões e de audiência de custódia? Eu ainda não conheço. Esse é um tema recorrente, é um tema que muitos apresentam uma série de dúvidas e é por esse motivo vocês votaram, né? E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre audiência de custódia. Então, na verdade, é claro que eu não vou... Oi, doutora Tatiana, boa noite. Seja bem-vinda, quanto tempo? Doutor Leonardo está entrando também. Todos os alunos, ou do Portal do Criminalista, ou de algum dos meus treinamentos de prática penal. Muito feliz de receber vocês, queridos, muito mesmo. Então, vamos lá, vamos sem mais enrolação aqui. Deixa eu só fazer uma apresentação. Meu nome é Roberta Renault, para quem ainda não me conhece, eu sou advogada criminalista e sou também professora de prática penal. Assistam aqui o canal, acompanhem, tem sempre conteúdo de prática da advocacia criminal, cheguei até a entalar aqui. E também temos um canal no YouTube, que é chamado de Vocação Jurídica com Roberta Renault. E lá eu também já fiz mais de uma centena de vídeos, todos voltados para o exercício profissional, para quem tem realmente ainda um pouco de insegurança ou quer trocar experiências, tá bom? Bom, é claro que eu não vou conseguir encerrar o tema, eu não vou conseguir falar tudo sobre a audiência de custódia, é humanamente impossível, mas eu vou trazer aqui 3 dicas muito importantes, tá? Para quem quer atuar numa audiência de custódia, eu seguiria essas orientações. Então, é claro que depois vocês vão se aprimorar com base nesse conhecimento. E se quiserem também acessar algum dos meus cursos, treinamentos, vão lá no perfil do Instagram. Sabe aqueles círculos que tem em cima das postagens? Lá tem todos os cursos. Aí, se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato também com o meu WhatsApp. Vamos lá. Primeira dica: ninguém se aventura na advocacia criminal. Ninguém está aqui na live no Instagram comigo se aventura. Ninguém vai praticar, vai participar de um ato processual, vai redigir uma peça processual sem antes estar devidamente preparado. E o que é estar devidamente preparado? Conhecimento técnico antes de assumir qualquer caso. Então, se você que nunca participou de uma audiência de custódia, você deseja fazer, né, executar esse trabalho com excelência, com respeito ao seu cliente, o que você precisa? Inicialmente é estudar a resolução número 213 de 2015. A gente sabe que o pacote anticrime já trouxe a audiência de custódia, esse nome, né, para o CPP, mas ela ainda continua sendo regulada pela resolução 213. Então, aqueles colegas que me procuram, né, buscando consultoria e falam assim: doutora, eu quero atuar na audiência de custódia, mas eu não faço ideia de como é uma audiência, eu não sei o que fazer. Veja bem, se a pessoa me diz isso, é porque ela não leu a resolução. Na resolução tem um passo a passo, inclusive todos os atos que o juiz deve seguir. E você precisa dominar isso. Então, sem resolução, não tem nem como começar. E, além de tudo, quando a gente fala de audiência de custódia, a gente está falando de quê? De prisões em flagrante, de prisão preventiva, de prisão domiciliar, de medidas cautelares substitutivas,
da questão da liberdade provisória com ou sem fiança. Então, além da Resolução 213 de 2015, você precisa estudar também os artigos 301 ao 350 do Código de Processo Penal. Isso é antes de assumir uma causa. Por favor, antes de participarem de qualquer ato. O que vocês podem fazer, se vocês quiserem, né, aprender no dia a dia, na vida real ali, né, na hora, vocês precisam do quê? Vocês precisam, pelo menos, fazer uma parceria com algum colega do seu estado, alguém mais experiente, de extrema confiança, ao ponto de que ele possa presidir a audiência. Você fica ali só assistindo, ok? Então, nós falamos dos estudos necessários e prévios, né, para participar da audiência de custódia. Por quê? Porque a gente precisa entender a finalidade. E esse é um ponto muito grave, muitos advogados erram, porque aqui não há discussão de mérito. Não adianta você pedir ao seu cliente, orientar o seu cliente para sustentar uma absolvição, ou explicar, por exemplo, imagina que ele foi acusado, que ele foi preso pela acusação de tráfico de drogas. Aqui não é o momento de você explicar alguma tese defensiva, de expor qualquer tese. Não. Aqui, a finalidade da audiência de custódia, ela é tão somente para analisar se aquele preso foi vítima de maus tratos, foi vítima de tortura. Então, essa é a primeira finalidade. A segunda finalidade, qual é? Se a prisão em flagrante, ela realmente foi legal ou não. Terceira finalidade, se a prisão em flagrante foi legal, cabe liberdade provisória, com ou sem fiança? Essa fiança deveria ter sido concedida pela autoridade policial ou pelo juiz? E aí, tudo bem, cabe liberdade? Não, não cabe. Tá bom. Se não cabe, estão presentes os requisitos da prisão preventiva? Tudo isso é analisado na audiência de custódia. Então, o título prisional, a legalidade do flagrante e a questão da ausência de tortura ou maus tratos. Esses são os pontos principais. Muito bem. E como ato processual, eu sempre digo, meus alunos estão acostumados com um roteiro que eu costumo, né, orientar nas audiências de instrução e julgamento. E vocês precisam, antes de se preparar no caso em concreto, aqui a gente só está falando de conhecimentos prévios e abstratos. Antes do caso em concreto, vocês precisam saber os momentos da audiência de custódia. Como qualquer outra audiência, tem início, meio e fim. Então, o que acontece em cada um desses momentos? Se eu não souber o que vai acontecer em cada um desses momentos, eu não tenho como me preparar para eles. Então, eu costumo dizer que o primeiro momento da audiência de custódia, ele antecede o início propriamente dito. Nesse primeiro momento, você vai verificar se tem algum empecilho, já vou trazer para vocês, algum empecilho, algo que possa prejudicar aquela audiência. Por exemplo, será que esse juiz que está presidindo a audiência de custódia, ele tem competência para fazer essa audiência? Essa é uma questão preliminar. Então, se você verifica, por exemplo, que ele não tem, você já de cara vai falar pela ordem, excelência e vai questionar essa situação. Depois, o meu cliente, por exemplo, há necessidade dele ficar na audiência de custódia com algemas? Será que está sendo respeitada a resolução que eu acabei de falar para vocês, número 213, quando que é admitida a algema na audiência de custódia? Está aqui no artigo 8º, inciso 2, olha só. Resistência e fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia. Então, se o teu cliente chega na audiência e está algemado, antes mesmo de começar, pela ordem e excelência, não há necessidade do uso de algemas, já que não há resistência por parte do meu cliente, não se encaixa em nenhuma das hipóteses do artigo 8º, inciso 2, da Resolução 213. Outra coisa importante, antes de começar o ato, você tem que verificar, eu já vi acontecendo isso, por isso que eu estou avisando a vocês. Vocês têm que verificar se existe, se na sala de audiência de custódia tem algum policial, alguma autoridade que participou do flagrante. Vocês acreditam que alguns presos costumam ser escoltados por
autoridades, por policiais que participaram do flagrante delito, e é claro que isso não pode acontecer. Por quê? Porque uma das perguntas que será feita ao seu cliente é se ele sofreu tortura ou maus tratos. Como que ele vai dizer, não, excelência, eu sofri tortura e maus tratos, inclusive foi aqui, ó, esse senhor que está aqui me escoltando, ele é que praticou contra mim. É claro que não. Então, já no primeiro momento, antes de começar a audiência, se você souber que quem fez a escolta é a autoridade que participou do flagrante de alguma forma policial, você vai pedir para que esse policial saia da sala de audiências, porque está havendo aí uma violação à resolução 213 e o seu cliente, é claro, ele precisa ter tranquilidade total para falar se realmente ele foi coagido de alguma forma, se ele sofreu algum tipo de ameaça. Então isso é muito importante, ok? Então a gente já viu o primeiro momento da audiência de custódia. O segundo momento da audiência é o momento em que o juiz vai entrevistar o preso. Então ele vai fazer uma série de perguntas. Onde que estão essas perguntas, Roberta? Lá na resolução 213. É como eu falei, o passo a passo da audiência está lá. Façam a leitura. Muito bem, mas esse juiz vai perguntar primeiro se o teu cliente ele teve respeitados todos os direitos constitucionais. Né? Se ele teve, antes de participar do auto de prisão em flagrante, antes de ser interrogado, se ele teve acesso a algum advogado, se a família dele foi comunicada, enfim, uma série de questões que o juiz é obrigado a perguntar. Nada vinculado ao mérito, né? Apenas se os direitos constitucionais do preso foram respeitados. Depois, o juiz vai querer entender sobre a tortura e os maus tratos, como eu falei para vocês. E um outro ponto importante são o quê? São as circunstâncias do flagrante. Então, nesse momento, o juiz vai procurar entender o fato, na verdade, aonde aconteceu a prisão, de que forma, o horário. Tudo isso é importante, são circunstâncias do flagrante. Repara que não é o mérito se o seu cliente é inocente ou culpado. Ele vai entender a forma como ele foi preso. E isso é fundamental, porque é através desse segundo momento que ele vai identificar se a prisão em flagrante foi legal ou não. E também ele vai perguntar se o teu cliente tem algum problema de saúde, se usa algum medicamento, vai procurar saber se for uma mulher, a sua cliente, né? Se está grávida, se tem filhos, isso tudo é extremamente importante. Todas as perguntas que o juiz deve fazer, estão nessa resolução no artigo 8º. Então, vocês precisam estar de olho e saber se o juiz está fazendo as perguntas corretamente, acompanhar, né? Muito bem, então a primeira etapa, eu já falei aqui, antecede. O segundo momento da audiência de custódia é a entrevista com o preso, juiz e preso. Depois é dado ao Ministério Público e à defesa a oportunidade de fazer eventuais perguntas. E num outro momento, há a manifestação do MP e depois da defesa. Então aqui nós vamos fazer os nossos pedidos. Eu já vou explicar através da próxima dica, tá? O que a gente pode fazer, como que a gente tem que pensar nisso. E no quarto momento da audiência de custódia, o juiz vai decidir sobre a questão do flagrante ser legal, sobre a questão da liberdade provisória ou de convolar essa prisão em flagrante em preventiva. Então, são 4 momentos que você acabou de ver aqui comigo rapidamente, mas vai se comprometer a estudar profundamente através da resolução. E se tiver dúvida, entre em contato no meu WhatsApp. Bom, então já temos um conhecimento, né, da resolução, do que vocês precisam estudar, já sabemos qual é a finalidade da audiência de custódia, já sabemos quais são os momentos que compõem essa audiência, então eu vou passar por todos eles. Agora eu vou adquirir o conhecimento no caso concreto. Que isso, Roberta? Não tem como participar de audiência de custódia sem a leitura do auto de prisão em flagrante. Isso é tão óbvio, mas sabe que vários colegas não sabem? Me perguntam, doutora, o que eu faço nesse caso? Tá, o que o flagrante está dizendo? Você participou do auto de prisão em flagrante? Vamos entender. O que é flagrante? Eu estou falando aqui da prisão-captura, ou seja, quando o teu cliente
foi preso, né, cometendo, por exemplo, o delito. E temos também a formalização daquela captura, que é através da lavratura do auto de prisão em flagrante. Se uma das finalidades da audiência de custódia é justamente questionar a legalidade do flagrante, é claro que eu tenho que ter acesso ao APF. Eu tenho que saber o que está registrado ali. Isso é de extrema importância. Além disso, além de pegar o APF, eu vou entrevistar o meu cliente. Eu não posso participar de uma audiência sem saber a versão do meu cliente, entender exatamente o que aconteceu. Você de fato foi torturado? Como é que foi a sua prisão? Me conta. O que aconteceu desde o momento em que você foi capturado até o momento em que você foi conduzido à delegacia e está aqui na audiência? Alguém, alguma autoridade, algum policial te coagiu de alguma forma? Isso tudo você tem que perguntar. Além disso, você tem que perguntar para o teu cliente na entrevista, antes da audiência, o seguinte: você tem algum problema de saúde? Porque pode ser, pessoal, que esse problema de saúde, impossibilite dele ficar no sistema prisional, né? E também, mesmo que ele fique no sistema, talvez ele precise de algum remédio específico, algum medicamento, e você precisa saber disso para preparar o seu roteiro e ir lá para a audiência de custódia. Então, esse tipo de pergunta, todas essas perguntas que eu estou mostrando aqui para vocês, devem ser perguntadas, devem ser feitas ao seu cliente. Outra coisa, se ele tem família. Geralmente a gente tenta afastar prisão preventiva dizendo que a pessoa é um chefe de família, que tem filhos, que tem esposa, que mantém a subsistência. Então, todas essas considerações você precisa retirar do seu cliente através dessas perguntas. Depois disso, você já viu o auto de prisão em flagrante, já entrevistou o seu cliente, agora, antes da audiência, você vai pedir à família para reunir todos os documentos que possam mostrar ao juiz da audiência de custódia que, caso o seu cliente seja colocado em liberdade, ele não oferece nenhum risco e que estão afastados todos os requisitos da preventiva lá do artigo 312 e do 313. Então, o que você pode juntar? Pode não, você deve. Esse é um erro. Muitos colegas não juntam, nem pedem à família. Quais são? Documento, a carteira de trabalho, mostrando que o teu cliente trabalha, né? Tem uma ocupação lícita. O que mais? Comprovante de residência, declaração de trabalho, se ele for autônomo. Então, o empregador, se ele presta serviços para alguém, então pessoas, clientes que já passaram, que já tiveram serviços dele, juntando essas declarações. Testemunhas, pessoas que possam falar da conduta dele, como ele é perante a sociedade, isso é de extrema importância. A gente junta isso logo quando o cliente é preso, para que quando chegue na audiência de custódia, o juiz possa analisar, realmente esse rapaz, ele trabalha, ele tem residência fixa, então tem elementos favoráveis para ele. Talvez isso seja o suficiente para evitar que seja decretada uma prisão preventiva. Então você precisa reunir. E se você quiser, de repente, a presa, que é a sua cliente, ela está grávida e está no início, ainda não tem nem como ver a barriga, né? Então talvez ela esteja numa situação que ela não possa ficar no prisional, no sistema prisional. Talvez haja a possibilidade de o quê? De uma prisão domiciliar. Então você vai juntar laudos médicos, receitas justificando a necessidade de eventual remédio. Tudo isso é reunido antes da audiência. Muito bem. Então agora vocês já sabem o conhecimento no caso específico. Entrevista com o preso, auto de prisão em flagrante e reunião de todos os documentos necessários. Muito bem, agora a gente vai ver o quê? No caso em concreto, eu vou me preparar para a audiência de custódia. Até aqui, eu só estava colhendo informações. E eu costumo ir para qualquer audiência com um roteiro. Eu faço esse roteiro. Vocês sabem por quê? Eu vou falar.
A audiência de custódia, você fica mais tempo esperando a audiência ser realizada do que o tempo de duração. É assim, gente, é num piscar de olhos. A gente está falando aí, às vezes, de 5, no máximo 10 minutos. Então, se você levar no improviso, se você chegar lá sem saber o que fazer, for olhar tudo na hora, você vai se perder, você não vai conseguir reivindicar e fazer todos os pedidos necessários. Por isso que eu falo, é muito importante que você esteja previamente preparado. E esse roteiro, ele serve para isso. Você já sabe aqui nessa live quais são os momentos da audiência de custódia. E no seu roteiro você vai se preparar como se comportar em cada um desses momentos. Se você treinar isso previamente, você vai chegar no dia, por mais nervoso que você esteja, claro, né? Ainda mais quem está iniciando, mas você vai sentir uma segurança muito maior do que se você não seguir esses passos e for no improviso, né? Então, como é que a gente vai fazer isso no caso em concreto? No primeiro momento, o roteiro, né? O meu roteiro, o que eu vou fazer na audiência de custódia no primeiro momento? Depois que eu analisar o auto de prisão em flagrante, depois que eu conversar com o meu cliente, eu vou me certificar se o juízo que está responsável pela audiência de custódia é o competente. Quer ver um caso? O STJ, ele já decidiu, imagina que teu cliente pratica o crime num lugar e ele é preso em outro. O STJ tem um entendimento de que a audiência de custódia deve ser feita no local onde o seu cliente foi preso e não onde ele cometeu o delito. Por quê? Se o objetivo da audiência de custódia é entender sobre a legalidade do flagrante, é claro que fica muito melhor ser julgado no local do flagrante, no local da captura. Então você precisa saber se é competente. Se não for, pela ordem e excelência, antes de iniciar a entrevista do preso, eu gostaria de arguir, né, a incompetência do juízo, uma vez que o crime, embora tenha sido praticado nesta comarca, o meu cliente foi preso em outro local. Então, isso é na abertura da audiência. Aí eu já expliquei para vocês também, se tiver algum policial que participou do flagrante, você pede a retirada. E se seu cliente estiver algemado e não estiver dentro daquelas condições do artigo 8º, inciso 2, você pede para tirar a algema. Muito bem. Aí, o que vai acontecer? No segundo momento, é a entrevista. Como que você vai se preparar? Como você vai colocar o roteiro para essa entrevista? Você vai pensar exatamente no que você vai pedir. Essa vai ser a sua estratégia defensiva. E você vai orientar o seu cliente a falar de forma compatível com a sua estratégia. Então, se, por exemplo, você está alegando uma prisão ilegal, um flagrante delito ilegal, você vai mostrar ao seu cliente, não para ele mentir nada disso, mas para reforçar os pontos que aconteceram que mostram que o flagrante não ocorreu, que essa prisão é ilegal. Então, você orienta o seu cliente o que falar antes da audiência. É importantíssimo essa entrevista reservada 2 vezes. Lá no primeiro momento em que ele acabou de ser preso e antes da audiência de custódia. Você vai dar, olha, você vai tocar no ponto X, Y, Z. É assim que você vai fazer. Fica muito mais fácil também. Ok. Outra coisa, advogado, não dizem que o promotor ele pode ser o titular da ação penal, o acusador, e ao mesmo tempo ele pode ser o custos legis? Nós somos os fiscais dessas autoridades, porque eu aprendi que a gente não pode confiar no conhecimento do delegado, no conhecimento do juiz e tampouco no conhecimento do Ministério Público. A gente pensa, principalmente quando é advogado iniciante, né? Poxa, essas pessoas estão ali, elas sabem muito mais do que eu. É um absurdo elas errarem, não vão errar. Não, a gente fiscaliza o comportamento, primeiro lá no flagrante, do delegado, depois do juiz da audiência de custódia. Se ele não seguir à risca a resolução, dependendo da situação, você pode alegar o quê? Ilegalidade da prisão, você pode pedir um relaxamento e até outros fatores. Então é muito importante você o tempo todo estar verificando se o juiz está fazendo o papel dele correto. Isso tudo no segundo momento, né?
Se por acaso o juiz agir errado, se por acaso o juiz, por exemplo, na entrevista com o seu cliente, começar a perguntar, mas você é culpado? Me explica, quanto de droga havia no local? Você já vendia anteriormente? Você faz parte de organização criminosa? Né? O que fazer quando o juiz começa a fazer perguntas relacionadas ao mérito? É justamente intervir. Pela ordem excelência, está tudo sendo gravado, né? Então, pela ordem excelência, segundo a própria resolução 213 de 2015, não é possível falar no mérito. O objetivo da audiência de custódia é tão somente, aí você vai explicar exatamente o que eu falei, analisar a legalidade do flagrante, a necessidade da prisão preventiva e também ver se o preso sofreu algum tipo de maus tratos, né, ou alguma tortura. Mérito não pode ser analisado. Está vedado. A própria resolução, ela não permite isso. Leiam o artigo 8º, ok? Bom, esse é o segundo momento. Você já orientou o seu cliente lá atrás, ele já soube o que fazer direitinho. Agora, imagina que você orientou o seu cliente a falar X, Y, Z. No nervosismo, ele acabou falando só X e Y. O juiz, ele dá a oportunidade para você fazer perguntas também. Então, no meu caso, eu faria. Né? Se são perguntas que vão corroborar a minha estratégia, o que eu vou pedir lá no final, então eu pergunto ao cliente, tá? E depois a gente vai falar da manifestação do MP e da defesa. E agora, o que eu faço? O que eu vou pedir? Né? Depois que o juiz fez isso tudo, a entrevista, o que eu faço agora? Falo qualquer bobagem? Não, eu vou preparar também a minha fala. Na verdade, eu tenho que saber o que eu quero nesse caso. Primeiro, eu tenho que analisar, essa prisão, ela realmente é legal? Tem alguma situação de flagrância delitiva? Porque para os policiais prenderem, né, efetuarem a prisão-captura do seu cliente, ele tem que estar em uma das situações de flagrância delitiva do artigo 302 do Código de Processo Penal. Então, essa é a primeira observação que você tem que fazer. Realmente houve flagrância delitiva? O caso se encaixa em alguma daquelas hipóteses? Se não teve flagrante delito, não tem que ter auto de prisão em flagrante, e aí a prisão é ilegal. Depois que você se pergunta isso, ok, não, o meu cliente foi preso em uma daquelas situações do artigo 302 do CPP. Agora preciso analisar se quem lavrou o auto de prisão em flagrante respondeu, seguiu fielmente todas as formalidades da lavratura. Porque o delegado, por exemplo, ele não pode lavrar o APF de qualquer jeito. Ele tem que seguir um passo a passo. Ele violou algum direito do meu cliente? Por que isso é importante? Porque se ele violou, talvez você possa alegar prisão ilegal e relaxamento dela. Então, esse é outro ponto que você precisa analisar. Outra questão também no momento da sua manifestação, né? Diz respeito das garantias fundamentais, já falei. Então, a gente imagina que a prisão foi prisão em flagrante, a captura está certa. Nesse caso, foi respeitado a auto de prisão em flagrante, foi feito da forma correta. Agora, eu vou me perguntar o seguinte: cabe liberdade provisória? Mesmo que esse flagrante tenha sido feito da forma correta, mesmo que o delegado tenha lavrado o APF, cabe liberdade aqui, com ou sem fiança? Quem deveria ter concedido essa fiança? O delegado ou o juiz? Outro ponto importante é que, às vezes, o que acontece? Eu já vi casos do preso ter direito à fiança, se encaixar nos requisitos legais, mas o juiz manteve a sua prisão. Por quê? Porque ele não conseguiu pagar a fiança. Ninguém pode ficar preso porque é hipossuficiente, porque não tem condições financeiras. Isso já é assunto mais do que superado pelo STJ. Depois vocês deem uma olhada até no artigo 350 do CPP. É muito importante entender isso, tá? E aí eu estou analisando, cabe liberdade provisória, com fiança, sem fiança? Ok, não cabe.
Mas será que estão presentes os requisitos da prisão preventiva? Aqueles requisitos lá do 312? É isso que eu tenho que analisar. Vocês estão vendo? Esse é um raciocínio lógico para eu preparar a minha manifestação no momento final. Então, estão presentes os requisitos? Porque a prisão é a última ratio. Quando não tem outro jeito, é que o teu cliente fica aguardando o julgamento preso. Por isso que você primeiro precisa analisar se estão presentes os requisitos da preventiva. Se eles não estiverem presentes, aí você vai pedir a liberdade. Mas se eles estiverem presentes, ainda assim, não há necessidade, nem sempre, do seu cliente ficar preso. Mesmo que estejam presentes os requisitos da preventiva, pode haver a substituição por medidas o quê? Cautelares, aquelas do artigo 319. Talvez a situação do seu cliente admita uma prisão domiciliar. Então, isso tudo você vai fazendo passo a passo e quando chegar no final, você vai fazendo os pedidos. Olha só, eu posso pedir todos, alternativamente. Então, pela ordem de excelência, é minha vez de falar, então eu gostaria, inicialmente, de alegar a ilegalidade da prisão efetuada contra o meu cliente, uma vez que não se encaixa nenhuma das condições de flagrância delitiva lá do artigo 302 do Código de Processo Penal. Então, a primeira tese, ilegalidade da prisão. Caso Vossa Excelência, né, aos pedidos alternativos, caso Vossa Excelência entenda que a prisão em flagrante ocorreu, eu peço a liberdade provisória do meu cliente, mediante fiança, de acordo com o artigo tal. Se Vossa Excelência entender que estão presentes os requisitos da preventiva, o que não estão, e aí lembra daqueles documentos que você juntou lá atrás, que você pediu para a família? Esses documentos vão comprovar que realmente o seu cliente pode ficar em liberdade tranquilamente. Então é aqui que você vai usá-los. Então, Excelência, mesmo presentes esses requisitos da preventiva, cabe aqui a substituição por uma medida cautelar. O meu cliente não precisa ficar privado da sua liberdade dentro do sistema prisional. Ele é um homem, um chefe de família, trabalha, ele é muito responsável, primário, tem residência fixa. É basicamente isso que você precisa fazer. E uma outra coisa importante é analisar se existe exame de corpo de delito. Isso, gente, isso é de extrema importância e nem sempre é realizado, principalmente se o cliente foi vítima de tortura. Embora o juiz tenha a obrigação de falar sobre isso, ele tem a obrigação de fazer esse pedido, nem sempre ele faz. Então, você, como advogado, precisa dizer, Excelência, o meu cliente não foi submetido ao exame de corpo de delito. Então, eu estou requerendo aqui na audiência de custódia que é um absurdo, porque ele deveria ter sido submetido a esse exame muito antes, né? Mas eu quero que seja feito imediatamente, né? E isso é de extrema importância, porque ele foi vítima de quê? De maus tratos, de tortura? O senhor está vendo aqui, se tiver marcas, mostre, né? Essa entrevista que você fez lá atrás com o teu cliente, você fala, ficou alguma marca, você ficou machucado? Fiquei, doutor, doutora. Aí ele vai mostrar, olha, Excelência, pode ver aqui, isso aqui foi lesão, né? Ele foi atingido por policiais, foi realmente vítima de tortura. Inclusive, ele foi coagido no interrogatório dele. Pode acontecer, né? Então, é importantíssimo. Outra coisa também, respeito à integridade física. Às vezes, não há o que fazer. A gente sempre há, né? A gente pode lutar pelo melhor do cliente, mas às vezes é uma situação muito difícil. Houve flagrante delito, cabe requisito da preventiva. A gente sabe que tem determinadas situações que não dá muito para fugir, mas tem uma questão que a gente nunca pode esquecer. Zelar pela integridade física do nosso cliente. Então, se o nosso cliente tem algum problema de saúde, precisa de remédio, além daqueles pedidos todos que eu fiz lá atrás, né, que eu acabei de falar para vocês, eu vou pedir ao juiz para que, caso ele venha a ser transferido para a unidade prisional X, que seja assegurado a ele os medicamentos, né, porque a saúde dele, o Estado tem esse dever.
Se vai mantê-lo preso, é preciso que ele tenha acesso. Então, isso eu sei que é muito difícil. Acreditem, eu sou professora também de execução penal e eu vejo que a realidade é muito cruel. Mas a gente tem duas opções. Ou a gente aceita essa realidade cruel, né? Abaixa a cabeça e continua assistindo os arbítrios, os abusos de autoridade que são praticados diariamente, né? Ou então a gente escuta discursos odiosos. Outro dia, ia esquecer de falar. Eu estava no YouTube, eu assisti uma matéria, eu não vou dizer quem é o repórter, mas é um repórter da Globo que foi assaltado, ele foi vítima, né, de um assalto e não houve emprego de violência. E aí, as pessoas que efetuaram o assalto, que foram 2 menores, não eram menores, acho que eram maiores de idade, mas eles foram submetidos à audiência de custódia, eram maiores sim. E quando foram submetidos à audiência de custódia, a Defensoria Pública, ciente da Resolução 213, ciente dos direitos e garantias fundamentais dos clientes dela, o que pediu? A liberdade provisória. E o juiz atendeu à liberdade, ele deferiu na audiência de custódia. E esse repórter, ele acabou com a Defensoria Pública. Ele falou, eu sei que vai ter gente aqui que vai me questionar, eu já estou esperando, mas eu não tenho problema com isso, porque eu acho que se a gente entra nessa profissão, se a gente resolve militar na área criminal, ou a gente tem coragem, ou a gente enfrenta os fatos, ou não vale nem a pena continuar. E, na verdade, ele questionou a competência da Defensoria e disse que a audiência de custódia era uma audiência para bandido, que bandido tem que ficar preso, né? Então, pode ser que amanhã ele, numa outra circunstância que ele nem imagina, ele venha a ser preso ilegalmente e ele vai para uma audiência de custódia. Então, é uma garantia. Os nossos clientes presos, se eles cometeram ou não o delito, eles vão ser julgados. Mas eles só podem ficar dentro do sistema prisional, principalmente enquanto estão aguardando o julgamento, que não tem sentença penal condenatória, se for a última solução. Porque a gente tem um sistema caótico, né? Tá tudo... foi reconhecido o estado de inconstitucionalidade pelo próprio Supremo. Então, pelo amor de Deus, né? Esse tipo de discurso odioso, né? E que é colocado no YouTube e pessoas leigas compram aquilo e vão falando, bandido só se dá bem, tem que acabar com a audiência de custódia. A gente precisa combater esse tipo de posicionamento. Não com ódio, não com raiva, mas com a técnica, com um exercício profissional comprometido, sem se aventurar, sempre estudando muito. Eu gostaria de saber se vocês... Deixa eu só terminar aqui essa última parte. Aí vocês já viram vários pontos, né? Já viram um roteiro. Depois escutem de novo essa live, eu vou deixar no IGTV. E... como é que você vai fazer? Você vai colocar em cada momento, você vai escrever o que você vai pedir. Principalmente nessa manifestação final, ilegalidade da prisão, ausência de requisitos de preventiva. Sabe o que você pode fazer também? Além de você escrever, treino no espelho. Eu faço isso até hoje, tá? Sustentação oral, me olho no espelho e eu começo a falar, boto o cronômetro para ver se eu estou dentro do prazo, e vou treinando. Gente, vocês não têm ideia do benefício que é fazer isso. Quando a gente chega no local, no dia do julgamento para uma sustentação oral, ou a gente se posiciona numa audiência, a gente se sente tão mais seguro, né? E mais do que você estar seguro, é o seu cliente também. Você precisa prepará-lo. Por isso, aquela orientação do que vai ser falado na audiência e etc. Gente, eu acho que eu falei aqui pelos cotovelos, já passei do horário, 40 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se ficou alguma dúvida. Quem quiser me acompanhar lá no YouTube, Vocação Jurídica com Roberta Renaud, vários vídeos voltados para a prática da advocacia criminal. Muita coisa mesmo, tudo que vocês possam imaginar. Vão lá no meu feed do Instagram também, ali tem os meus treinamentos de prática penal. E se tiverem dúvidas, entrem em contato com o meu WhatsApp, que eu acredito que todo mundo já tenha, né? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver aqui os comentários. Doutora Isadora querida, sempre muito querida. Amei.
assistir audiências e julgamentos ajuda bastante também, sempre, doutor Sidney. Inclusive, os julgamentos que o senhor fala, acredito que possa estar incluído os das sustentações orais. É muito legal ir para uma Câmara, agora está difícil, né? Mas quando passarmos essa pandemia absurda, a gente voltar para uma Câmara Criminal e ficar uma tarde lá assistindo. É uma aula de direito penal, né, direito processual penal, vocês também vão ver outros advogados fazendo sustentação, a gente aprende muito. Eu até hoje assisto, né, antes da pandemia, claro, que serve como laboratório, é muito importante assim. Doutor Leonardo, excelente como sempre, obrigada, querido. Bom, eu quero aqui que vocês coloquem sugestões de próximas lives. Se não for aqui, quando a próxima postagem que eu fizer, coloquem, porque esse conteúdo eu estou preparando para vocês. É para o aprimoramento de cada um. E eu fiz um evento da imersão na prática da advocacia criminal. Foram 3 momentos. Eu estou disponibilizando a cada dia um momento. É tudo gratuito, gente. É só ir lá no YouTube, olhar as imersões. O segundo momento da imersão, eu redigi um habeas corpus ao vivo e a cores, com base num caso real. Foi muito bacana. Então, se vocês tiverem a oportunidade, corram lá também. Tá bom? A doutora Zilma está falando sustentação oral. O que é sustentação oral? É o tema? Se toparem, eu estou dentro. É um tema de extrema importância, né? Que as pessoas, os advogados, se preocupam muito com a redação da peça, no copia e cola, mas se preocupa. E quando chega na questão da sustentação, não sabe fazer. Pode ser um tema também. Tá bom? Ó, beijo grande para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigada pelo carinho muito grande de vocês. Tchau. Vou desligar aqui. Opa!